A nossa aula de análise das demonstrações financeiras, né? Nós vamos falar sobre os indicadores de avaliação de ações. Esses indicadores são pouco cobrados, tem poucos exercícios na lista, mas eles são úteis, né? Eles são muito úteis quando se faz análise fundamentalista. Lá em mercado de capitais a gente estuda isso, né? Modernamente, com a força do objetivo do administrador financeiro ser a valorização da empresa, alguns indicadores desses ganharam uma certa valorização, né? Passaram a ter mais valor para administradores. Então, administradores acabam se preocupando um pouco com o valor da empresa, né? Mas, historicamente, assim, dá-se muito mais importância à questão da rentabilidade, da liquidez, do endividamento da empresa, né? Então, os indicadores de avaliação de ação informam se a ação produz retorno, se está precificada adequadamente em relação ao mercado. Então, os indicadores mais importantes aqui, pessoal, eu vou começar o mais importante, mais usado, é esse cara aqui, ó. É indicador da relação preço-lucro. Você divide o preço da ação no mercado pelo lucro por ação. Então, se você paga R$10 por uma ação que oferece um lucro por ação de 2, significa que o resultado aqui, 10 dividido por 2 dá 5, significa que em 5 anos você, né, porque o dividendo é anual, em 5 anos você obtém um retorno daquele investimento que você fez. Isso é um cálculo de payback, né? É um tipo de análise de investimento que se faz, pagamento de retorno, payback, né? Então esse índice de relação preço-lucro é muito usado no mercado de capitais, tem alguns exercícios na nossa lista, é um tipo de indicador. Você consegue comparar empresas que têm paybacks melhores ou índice de preço-lucro melhores, uma em relação às outras, né? Existem outros indicadores, né, alguns mais apropriados ou não. Nesse aqui, valor patrimonial da ação, você divide o patrimônio líquido pelo número de ação. Então você tem quanto vale cada ação. Isso aí não é muito comparável, porque as empresas adotam padrões particulares delas, né? Mas você pode avaliar a variação ao longo do tempo nesses indicadores. A gente tem exercício que a gente cobra essa compreensão e esse indicador, né? Por isso que ele foi colocado aqui. Mas existem outros indicadores. Você tem o lucro por ação, você divide o lucro líquido da empresa pelo número de ações. Essa informação de lucro por ação é uma informação obrigatória no final da DRE, de uma sociedade anônima. Tem que dividir o lucro pelas ações. Inclusive, essa informação lucro por ação ele é usada aqui embaixo, né? E você tem indicadores para verificar o valor capitalizado da ação, ou seja, capital realizado pelo número de ações de capital realizado, e valor nominal da ação, capital subscrito pelo número de ações emitidas. E aí é importante relembrar o que já aprendemos de contabilidade, a diferença entre o capital realizado, que é aquele que os sócios todos já colocaram dinheiro na empresa, ou dinheiro, ou algum patrimônio em razão daquela integralização. E o subscrito é aquele que foi assinado, todo mundo se comprometeu a botar o dinheiro, porém existe uma parte a integralizar ainda, que ela fica retificando. Então, se eu colocar assim, a cabeça da informação é capital subscrito, 100 mil, embaixo em negativo, capital a realizar, tantos mil, a diferença de um e outro é o capital realizado. Então é só um detalhe, mas esses dois indicadores, embora estejam em nosso material, eles não estão presentes na lista de exercícios, porque a lista de exercícios é construída com base em questões que caem em provas do ENAD, em provas em provões antigos da época lá do Fernando Henrique Cardoso, e em questões de concurso que estejam mais associadas assim ao conteúdo que nós estudamos. Então, ou seja, não é muito cobrado e por isso a gente passa pelo assunto. Isso está no livro que eu adotei, mas ele não é muito útil nesse momento. Mas, de qualquer forma, está aí no conteúdo. Observações finais, né? Aqui cortou um pedacinho, mas, enfim.
O índice analisado isoladamente não produz informação suficiente, né? A gente tem que sempre usar mais de um índice para afirmar sobre a situação da empresa. Segundo, um conjunto de índices deve ser utilizado para analisar a empresa sob aspectos econômicos e financeiros. Então você já entendeu. Aspectos financeiros é a dívida de curto prazo e a situação de liquidez da empresa. Aspectos econômicos, a lucratividade, a rentabilidade da empresa. Atividade também, atividade diz respeito à questão econômica. Os índices são mais informativos se analisados ao longo do tempo, quando se pode identificar tendências, melhorias, pioras, né? Modificações de realidades da empresa. E aqui, pessoal, embora não apareça, só apareça a primeira linha, eu vou ler inteiro, né? Os índices são importantes se comparados com empresas similares em tamanho e ramo de atividade. Então você consegue extrair mais informações. Vejam que aqui não está a questão de parâmetros, mas a gente já passou um parâmetro importante para você, que é o lucro presumido da Receita Federal, tá? Naquela introdução, a gente tem alguns parâmetros super importantes para determinados segmentos de mercado. Embora sejam médias, muito genéricas mesmo, a gente tem embasamento científico com critério objetivo, inclusive norma instituída no Brasil, né? Ok, então esse era o assunto. Lembrando que você tem um rol de exercícios, o professor mostrou para você, né? São da página 5 a 14, tem vários exercícios que envolvem muita coisa do que foi explicada aqui na nossa aula, tá? Muitas situações de empresa, questões da CESP, da ESAF, questão de ENAD, tem várias questões aí. E que também está à disposição no material de vocês um capítulo do livro do Padovese, que pode ajudar você a dirimir as suas dúvidas, a aprofundar no assunto, fazer críticas, ajudar a fazer análise e tal, né? Então, a partir de agora, está aberto para você tentar fazer todos os exercícios que você conseguir, seja para revisar o que você já aprendeu no passado, ou seja, para você exercitar ou aplicar o que foi explicado nesses vídeos sobre análise econômica e financeira da empresa, análise das demonstrações financeiras, né? Então, veja aqui na análise de rentabilidade, o Padovese coloca a análise da geração da margem de lucro e a análise de destinação de lucro, enfim, né? Tem algumas coisas aqui diferentes, mas esse capítulo é bastante útil para você reforçar a sua compreensão, tá? Então a gente fica por aqui. Com isso a gente termina a unidade 2 da disciplina, né? Vimos a questão, a introdução da disciplina, que aborda toda a disciplina de administração financeira, tanto essa de planejamento e controle orçamentário, controle financeiro, e a disciplina de finanças corporativas. E agora fizemos a unidade 2, que trata sobre a análise das demonstrações financeiras. Os próximos videoaulas são sobre planejamento e controle financeiro, estritamente sobre planejamento e controle financeiro, até o final dessa disciplina, tá certo? Então, nos encontramos nas aulas síncronas.